Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, são mais de 500 programas gravados com autores, convidados, intelectuais, escritores do Brasil, de Minas Gerais e do mundo. Aqui no canal você pode se inscrever, ativar o sininho e ser notificado sempre que um novo programa como este entrar no ar. Nas redes sociais do Sempre um Papo, no YouTube, no Facebook, no Instagram e em nosso site você fica sabendo das novidades e da programação que a gente traz aqui no ar e também presencial em Belo Horizonte e em São Paulo, onde o projeto atua. Hoje a gente tem a alegria de receber um convidado muito especial, mineiro, aqui de Belo Horizonte, jornalista e escritor, Eduardo Costa, bem-vindo, que honra ter você aqui, né? Que desafio de entrevistar um dos nossos melhores entrevistadores e jornalistas do Brasil. Obrigado, obrigado. Eu sempre sonhei que ia ficar famoso, mas não a ponto de estarmos sempre um papo. Já tem algumas décadas que eu acompanho o trabalho do Afonsinho, depois você chegou, está ajudando. Eu tenho experiências as mais diversas. Quantas e quantas vezes fui ao auditório da CEMIC para, antes ou depois do bate-papo dos escritores, entrevistados para a rádio, enfim, uma alegria muito grande. Estou às ordens. Que bom, Eduardo. Eu mesmo lembro de marcar algumas entrevistas dos convidados aqui de Sempre um Papo, a gente tentar lá levar no seu programa também, né? Hoje, gente, a gente vai conversar sobre o livro que o Eduardo Costa acaba de lançar, lançou aqui em 2023, O Ascensorista, as histórias de um repórter, que está aqui. E aí eu te convido, Eduardo, e a quem está nos vendo, para antes de a gente iniciar esse papo sobre o seu livro, sobre a sua trajetória, a gente assistir o vídeo institucional da CEMIG, que é a nossa patrocinadora, e a gente volta no minutinho. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Agora sim a gente volta e inicia essa conversa com o Eduardo Costa, que nasceu em Inácia de Carvalho, à época distrito de Vespasiano, hoje um bairro de São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte. É casado com Nídia, tem 2 filhas, Fernanda e Sara, e uma neta, a Clara. Começou a trabalhar aos 11 anos como office boy e ascensorista de hotel. Aos 14, foi para o setor bancário e, aos 21, iniciou no jornalismo, continuando sua jornada até a presente data. Passou por jornal impresso e televisão, mas o forte de sua atuação está no rádio, tendo sido um dos ganhadores, em 1997, do maior prêmio de radiojornalismo do Brasil na época, o Líbero Badaró. Na Rádio Itatiaia está há 39 anos. Na TV, foi apresentador na Rede Record Minas nos últimos 12 anos. Atualmente está na TV Band Minas. É graduado em Comunicação Social pelo UniBH, pós-graduado em Desenvolvimento Social e Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral, pós-graduado em Valores Humanos pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA em Executivo na Ohio University, dos Estados Unidos, e mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas. Escreveu vários livros, um deles, A Natureza das Interações Sociais,
no Mercado Central de Belo Horizonte. É síntese de sua dissertação de mestrado, esse livro. Com outros autores, escreveu outros livros, entre os quais um sobre os primeiros 50 anos da Rádio Itatiaia, outro sobre os primeiros 100 anos de Belo Horizonte e um sobre a história do rádio. E é sobre essa trajetória que o Eduardo vai falar com a gente agora, que ele compilou um pouco aqui nesse livro, O Ascensorista, as histórias de um repórter. Bem-vindo de novo, Eduardo. Muito obrigado, minha amiga. Estamos aqui às ordens para poder dividir emoções. Dividir emoções mesmo. Que livro lindo. Ô, Eduardo, esse livro, para mim, eu achei assim, mais do que a sua história, que é bonita, que é emocionante, é um livro que conta um pouco da história da comunicação, do rádio em Belo Horizonte, no Brasil, e também um pouco da história de Minas Gerais, né? Eu fico feliz de ouvir isso. Por ter mais de 60 anos, eu fiquei confinado, né, uns 2 anos. Montamos um mini estúdio da rádio aqui, também uma antena parabólica da televisão, e eu fiquei trabalhando de casa. E nesse período, evidentemente, sem os dissabores da mobilidade, do trânsito, sobrava tempo. Aí eu li bastante, tá? E, em dado momento, eu falei, poxa, as pessoas falam sempre, Eduardo, você tem tanta história, põe isso no livro e tal. Aí sentei aqui no computador e, coisa de 18 dias, ela disse que estava o material pronto. Depois fiz alguns ajustes, algumas arestas para evitar algumas brigas, e aí eu tô. A turma vai ter que ter paciência comigo, que eu acho que tem uma gripe querendo me pegar. Aí o resultado foi esse, quer dizer, muito mais com o intuito de mostrar que, por mais humilde que seja a origem da gente, se a gente tiver fé, foco, trabalhar mesmo, a gente chega lá. E eu vi aqui no livro que, pelo processo que você escreveu, você buscou uma ordem cronológica, né? Dos Sim. fatos. Foi por aí que você se guiou? Como que você buscou essas memórias suas? Foi mesmo assim lá no seu intelecto ou você tinha alguma coisa anotado, guardado, que você foi buscando? Engraçado, porque eu sou muito desorganizado, né? Isso é uma das minhas características, ser desorganizado. Então, se eu tivesse anotado, provavelmente o trabalho pudesse ficar melhor, porque seria recheado de fatos interessantes que depois que eu fui lembrando. Mas, por outro lado, como minha vida toda é improviso, o que eu faço no rádio e televisão é improviso, você está acostumado a ver minhas entrevistas no rádio, eu não anoto nada. Chegou, fulano, vamos contar, vamos projetar. Então, talvez por isso também tenha ficado algo mais real, mais honesto em relação à minha história. E é isso mesmo, né? Nascido num lugar que era muito roça, ainda hoje é rural. Para você ter uma ideia, agora, no começo de dezembro, final de novembro de 2023, é que a Prefeitura de São José da Lapa colocou iluminação e melhorou a estrada de 4 quilômetros de acesso a Inácia de Carvalho, desde a MG 424, que vai no Pedro Leopoldo. Então é isso. Um de 7 filhos de um leiteiro, de um sujeito muito trabalhador, de uma dona de casa também muito esforçada para poder dar o melhor para a gente, colocar a gente no caminho do bem. E aí, meu pai veio para a cidade, trabalha daqui, estuda dali, a gente vai crescendo, a ponto de trabalhar numa rádio tão importante quanto a Itatiaia e ter tido a oportunidade de vivenciar capítulos importantes da história do país. Eu achei tão interessante assim que você traz uns relatos sinceros da sua vida, do jeito que você é mesmo, né? Igual você falou aí, eu fui colocando do jeito que eu apresento meus jornais, né? Meu programa. Traz os relatos da sua vida pessoal e profissional, mas de um jeito muito leve, sincero, né? E parece que a gente está ali conversando com você e querendo seguir, parece meio que um romance mesmo da sua história. Em verdade, eu Eu queria queria que que você fosse isso, né? especialmente você falasse assim, desse seu jeito de colocar sua vida pessoal junto ali com o profissional, É, de uma forma que atrai a gente, que a gente quer saber mesmo, né, como é que é. funciona. Essa é outra característica minha, sabe? De vez em quando alguém me xinga lá no YouTube, lá na internet. Pô, ninguém quer saber da sua vida. De vez em quando alguém me adverte, Eduardo, você se expõe muito. Por exemplo, quando tratei de câncer aos 54 anos, há 13 anos atrás, eu contei todo o processo, qual a técnica que foi utilizada, passo a passo.
as pessoas se, pô, não faz isso, não sei o que e tal. Mas, em compensação, a quantidade de gente por esse mundão afora, que vendo a minha história na internet, eventualmente no Google e tal, entrou em contato e foi informada a respeito. Eu tenho certeza que eu ajudei muita gente. A ideia, por exemplo, do livro, da minha prosa, sempre é essa: mostrar que você pode nascer na roça, sem grandes perspectivas, se der a sorte de ter um bom berço, né, em que os princípios básicos, os valores básicos lhe sejam ensinados, como respeitar os mais idosos, mesmo não querendo tomar banho, né, que o menino gosta de tomar banho, ir à escola, prestar atenção, respeitar a professora. Eu fico assim, a ponto de chegar em Pedro Ponto, tomar benção para o soldado, para o padre, né, mas toma benção. Eu sou dessa geração. Aí, com 11 anos, um fazendeiro, em cuja fazenda meu pai pegava leite, falou: Leontino, eu comprei um hotel ali no centro de Belo Horizonte e eu queria oferecer um emprego para um dos seus meninos. Eu sei que você tem muitos meninos e tal. À época éramos 5 já. Então, leva seu menino lá para trabalhar comigo e tal. Papai, então, no domingo, falou: nós vamos descarregar o leite. Aí também, ainda era na floresta. Depois que descarregou o leite, ele rumou lá para Santos Dumont 240, parou o caminhão, foi descendo e falou: São Francisco, o menino está aí. O menino era o meu irmão, 2 anos mais velho, E mas você aí junto. é, E você junto. eu lá. Mas o São Francisco falou assim: olá, vamos descer. Eu pulei, todo alegre. Ele falou: eu gostei do menino, eu tive, mas é o outro, esse é muito para frente. Ele falou: mas esse vai ficar. Eu ganhei os cocão do meu irmão, mas arrumei o primeiro emprego com 11 anos. E aí, naquele hotel, de vai e vem, atende um, já atende outro, sempre com bom humor, eu escutei uma frase, quando eu tinha 13 anos, que marca a minha vida. Ele falou: você vai muito longe. Eu falei: por quê? Era um vendedor de meias, sabe, representante de meias. Ele falou: porque você trabalha com amor, trabalha com mais amor é igual a sucesso. E não é que uns 6, 8 meses depois, outro hóspede do hotel me perguntou: você gostaria de entrar em banco, de trabalhar em banco? Eu falei: é meu sonho é sentar na cadeira daquela, ficar rodando lá. E falou assim: eu trabalho em banco. Você tem da geografia? Eu falei: não, então estuda que eu vou te arrumar um emprego no banco. E assim foi toda a minha vida. Fiz a geografia, fui para o banco, cresci lá dentro do banco, depois vim fazer jornalismo, mas ainda bancário, já estudando jornalismo. Atendi bem a um cliente, ele falou: eu sou fulano de tal, lá dos associados, Miguel Chalupe. Ele era o alto funcionário. Ele falou: eu estou fazendo jornalismo. Ele falou: pode me procurar. Eu fui abrir as portas para mim, minha vida foi toda assim, entrelaçada de ocasiões, de oportunidades, e eu sempre pronto para aproveitá-las. E acho que uma das mensagens do livro é essa: se você faz com gosto o que tem que fazer, tenta fazer, dar o seu melhor, e se qualifica e se prepara, a oportunidade virá. Quando o cavalo passar arriado, monta nele. É verdade. Eduardo, você coloca aqui o título do livro, Assessorista, a história de um repórter, né? Qual que é a ligação assim, que você vê entre esse trabalho de assessorista e o de jornalista, o de repórter? O que você aprendeu ali que seguiu com você pela vida? Nesse hotel que eu trabalhei, ele era muito modesto, um hotel muito, muito humilde. E então o São Francisco me contratou para que de 2 da tarde, eu estudava de manhã, de 2 da tarde até às 5 eu pagasse. Naquela época o banco ainda trabalhava até às 5. Eu ia para a rua pagar as contas do hotel, do hotel e dele. Pagava as contas todas, resolvia todos os problemas, resolvia cartório e tudo. 5 horas eu assumi um elevador como esse que está na foto da capa, que esse aí é lá do Automóvel Clube, que é o único que eu encontrei hoje, era o chamado porta de açougue. E tinha um banquinho, eu ficava sentado no banquinho e puxando uma porta, puxava outra, e na manivela com a mão direita subia e descia. Isso, inclusive, me rendeu dores de coluna que eu tenho até hoje. Mas, então, o que a vida me mostrou, a vida de jornalista me mostrou? Ela é muito semelhante à de um assessorista. Primeiro, você nunca é a pessoa importante. Você é a passarela por onde ela desfila. Ou para subir, ou para descer, ou para ser entrevistada, porque ela é poderosa. Segundo, você acha que sabe das coisas, mas você, no máximo, pega uma fatiazinha da prosa. Quantas vezes, no elevador, um casal estava brigando e eu
curiosíssimo para saber qual que era a razão. Na hora que eles iam dar uma pista, chegava e desistia, embora eu ficava morrendo de tristeza. Eu nunca pegava o final da prosa. Aí eu venho para o jornalismo e descubro que, puxa, quantas vezes eu acho que sei das coisas e não sei de nada. Por exemplo, você leu aí no meu currículo que eu fiz um pós-graduação na Fundação Dom Cabral, que é uma das maiores escolas de negócios do mundo, quando estudei sustentabilidade e responsabilidade social, um curso espetacular, só com professores maravilhosos. Isso foi no começo do século agora, uns 17, 18 anos. E uma marca interessante do livro é que, invariavelmente, todos os professores e convidados, quando falavam de sustentabilidade, quando falavam de responsabilidade de empresa, que consideram os seus chamados stakeholders, ou seja, empregado, fornecedor, vizinho, todo mundo que está envolvido no negócio, eles citavam sempre 3 empresas como modelo: Natura, Samarco e Braskem. E eu ficava assim, puxa, que empresas legais e tal. Hoje eu só sei que falta a Natura, porque os outros o castelo já caiu na minha cabeça. Não é? A Samarco deu no que deu e a Braskem agora lá em Alagoas. Então, é aquela história do assessorista. Você acha que sabe das coisas. E a profissão de assessorista também me ensinou o seguinte: a ter todo o cuidado possível, não é porque a gente pode sair caluniando os outros. Eu tenho o orgulho de dizer que eu não tenho. Tem jornalista que adora dizer que tem 100 processos, 500. Eu tenho orgulho de dizer que eu não tenho nenhum. Porque, no mínimo, eu busco uma outra versão. Eu sei que, às vezes, você pega 2 versões e uma delas representa a verdade. Mas eu nunca fico numa só, para dizer, fulano tal falou isso, que Beltrano não presta e tal, 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 sem ouvir o Beltrano. Isso eu aprendi com o elevador. Porque se eu nunca flagrava a razão real daquela prosa tão interessante, é sinal de que eu tinha que pesquisar mais, né? É verdade. Eduardo, e essa escolha pelo jornalismo? Sei que a vida foi te levando, foram aparecendo as oportunidades, mas quando você sentiu assim que é esse curso que eu quero fazer? Porque você entrou para o jornalismo numa época que muita gente trabalhava sem o diploma, né? É verdade. É engraçado. Muita gente foi seduzida pelo jornalismo. Aí eu estou me referindo ao curso de jornalismo na faculdade, pela expectativa do glamour da televisão. Muita gente foi pela expectativa do barato que era, da chiqueza que era trabalhar no veículo impresso. Por exemplo, na editoria de cultura. E eu não. A minha praia já era o rádio. Eu, quando menino, lá nesse lugar que eu nasci, que meu pai morava, ele saía muito cedo, tipo 5h30 da manhã, e ele fazia a linha de leite, levava os latões todos para ir também, e depois ele sempre fazia mais alguns carretos para inteirar o leite das crianças, e chegava em casa tarde, tipo assim, 8 horas da noite. E naquela época, naquele lugar, era o fim do mundo, era escuro mesmo. Então, minha mãe, enquanto ele chegava, a minha mãe ficava naquele fogão a lenha, mantendo a água morna, porque o banho era de bacia, né? Mantendo a água morna para que ele chegasse e pudesse tomar um banho, e a comida dele. E ela ficava ali escutando Betinho do Sertão, Caxangá, Zé Bete, os grandes nomes do rádio. E eu adorava ficar ali sentado no rabo do fogão, escutando com ela. Isso ficou impregnado. Quando eu comecei a trabalhar, com 11 anos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um radinho para mim. E desde então, até hoje, ninguém mexe no meu rádio na minha casa. Às vezes, meninas sabem, mexe em tudo. Agora mesmo, para conversar com você, eu estava precisando de uma extensão aqui. Mas cacei. Minha neta acordou, fui no quarto, a extensão está sendo usada para ventilar a neta. Aí eu peguei, não vou voltar, quero parar. O rádio ninguém pega. Então, aí eu, enquanto eu amava o rádio, todo dia de noite eu sentava no passeio da minha casa, aquele rádio no ouvido. Eu fui trabalhando, banco, muitos anos. Lá pelos meus 17 anos, para 18, eu estava trabalhando no caixa do Banco Real, da Rua São Paulo, e chegou um cliente para descontar um cheque. Quando eu vi o nome dele, Antônio Vargas Vilaça. Eu, com esse jeito que você me conhece, que eu sou muito delicado, né? Eu dei aquele grito, mas o senhor é o Vargas Vilaça, da Rádio Guarani? Ele falou, sou. Mas minha mãe te escuta, eu sou doido, eu fiz um carnaval. Quando ele foi embora, a colega minha de caixa, uma pessoa muito tímida, que geralmente você não escutava a voz dela,
e que gostava de mim, até porque eu ajudava muito a fechar o caixa dela e tal. Ela falou assim: olha, eu vou te contar uma coisa, não espalha não. Meu pai é um radialista famoso, fulano de tal, trabalhou muito tempo com a Glória Lopes, e eu te observando agora, você vai fazer vestibular, né? Levou. Para quê? Fazer administração na Federal e administração na PUC e letras na Federal. Por que esses cursos? Que eu não sei o que eu vou fazer esses dois aí. Aí eu falei assim: não, senhor, você tem que fazer comunicação. Seu negócio é comunicação. Eu estudo lá na FAF-BH, que hoje é UniBH. Vai lá, que o vestibular tem inscrição aberta. Falei: eu vou. Eu fui, fiz inscrição, consegui passar, que nas outras eu não passava, porque tinha matemática, física, eu só tirava zero. Lá não tinha isso. E tinha outras matérias, geografia, que sou razoável, história, que razoável, português, que sou bom. Aí eu passei, a língua estrangeira era francês ou inglês, eu não sabia nenhuma das duas, escolhi francês. De 20 questões, acertei 3, Deus sabe como. Aí, no primeiro dia do curso, eu falei: pô, eu caí no lugar que eu queria, é isso que eu quero. E aí eu me destaquei, até como aluno razoável. Já fui logo entrando para o DA, depois presidi a Associação Atlética. Eu tinha uns seguranças lá que os caras eram do SNI, eu não sabia. A gente podia ter contato com eles, porque eles eram a repressão e a gente a revolução. Só que eu fiquei amigo deles, dava tapa na orelha deles, era uma confusão na faculdade. E acabou que, por conta daquela história que eu te falei do cara do banco, que eu conhecia, ele me levou para a rádio. Na rádio, ele me apresentou para o Felipe Drummond, que foi um dos maiores jornalistas desse estado. Aí eu deslanchei. Você achou, né, Eduardo? Me achei e fui trabalhar exatamente com a Glória Lopes, que foi uma madrinha que eu tive na minha profissão, que trabalhou com o pai da tal colega minha. E aí, vamos falar um pouquinho do seu período de foca, porque ali você já corria atrás e já se tornou conhecida antes de formar, né? Tinha as pautas que os seus chefes já se identificaram que ali tinha um grande repórter. Sim, Vamos contar uns episódios do seu período de foca que você traz no livro. Eu achei muito especial esse que você conta de quando você foi como estagiário para o acidente entre Congonhas e Lafayette. Como eu fui apresentado ao Felipe Drummond pelo Miguel Chalup, e o Felipe Drummond, porque naquela época era Rádio Guarani, Estado de Minas, e TV Alterosa, um conglomerado associado. O Felipe Drummond, pai do Ivan Drummond, que é seu contemporâneo, né? Que é meu contemporâneo, e do outro Drummond, que hoje trabalha na Itatiaia, o neto dele já trabalha na Itatiaia também, que é Felipe também. Então, para você ver como é que são as coisas. E o Felipe era um sujeito extraordinário, mas a paciência dele era zero, a tolerância menos ainda. Então, eu ligava de manhã e falava assim: ô, Foca, o que tem aí? E eu falava assim: senhor Felipe, tem um acidente na 381, quantos mortos? Eu falei: não sei ainda, mas deixa de ser incompetente, rapaz. E começava a me xingar e falava assim: chama o Vargas aí. E nesse dia, 3 de janeiro de 1978, ele ligou na redação e falou: o que tem aí? Eu falei: senhor Felipe, tem um acidente em Congonhas e são muitos mortos. Quantos? Ainda ninguém sabe, senhor Felipe, mas passa de 20. Tá. Daí a pouco ele entrou na redação. Ô, Vargas, esse menino está falando a verdade? Tem muitos mortos. O Vargas falou: tem, um acidente feio. Ele coçou o nariz, subiu, daí a pouco ele ligou lá de cima: sobe aí, pega o gravador e sobe. Eu falei: ô, Vargas, aquele homem está me chamando lá na porta, lá em cima. Eu devia, falou: vai. Chegou lá e falou assim: nós vamos para o acidente. O Gessílio Freire, que é um grande cinegrafista, já estava na Rural Willis, Rural Velho, e o Bambam, que veio se tornar também um grande profissional. Nós fomos. Eu já fui muito assustado, porque eu estava com uma mão da imprensa, e eles não paravam de falar desse acidente, que é a pior coisa do mundo, José. Eu nem viajo de carro com minha família, porque quando o cara é repórter, toda curva ele lembra de um acidente, e quando começa a contar, ninguém viaja, né? E eu sou daqui lá falando de acidente, eu falei: nossa, onde é que eu estou? Chegou lá que nós paramos, assim, no lugar, uma curva, no meio da rodovia, estava um carraiada parado, ele foi entrando com a Rural, com aquele jeito estabanado dele, parou o Rural mais na frente, e esse caminhão, esse homem tinha batido de frente com o caminhão e caiu, assim, lá debaixo da rodovia, em cima da linha férrea. Foram 32 mortos. E mato amassado, muito sangue, muita coisa. Eu disse, fiquei ali olhando aquele trem assim,
escutei aquele vozeirão lá atrás, disse, ô, Foca, filho da puta, sai da frente. Eu olhei e falei assim, nós não viemos aqui para te filmar, não, só sai daí. Eu estava atrapalhando a filmagem do Jacinto, falei, você vai me matar. Voltei, fiquei quietinho no carro, quando nós chegamos em Congonhas, 28 dos 32 corpos estavam em Congonhas. E foi uma coisa tão triste e grande e grave, que eles não tendo lugar para colocar os corpos, colocaram no refeitório do restaurante dos metalúrgicos de Congonhas. E o Felipe queria fazer uma foto, porque a perícia dos corpos, né, a necrópsia coletiva, iria começar naquele momento. Tinham 2 peritos lá dentro. Aí ele me chamou e falou assim, vem comigo e faz o que eu mandar. Eu falei, sim, senhor. Eu fiquei, fica atrás de mim. E tinha 2 guardas assim na porta, e ele chegou e falou assim, vocês estão aí olhando para a cara do outro, e nada de prestar atenção lá, né? Quando os 2 guardas olharam, ele me empurrou lá para dentro do sindicato. E eu fui, sem saber o que eu estava fazendo. Aí eu passo porta aqui, porta ali, e chego nesse restaurante no momento que eles estavam destampando os corpos. Aí eu vi um negócio, eu que nunca tinha visto ninguém morto, vi uma menininha de 6 anos, vi aquele tantão de gente, e eu dei uma esmurecida, assim, uma bambeada, e comecei a perder o sentido, escutei me xingando lá da janela. Infeliz, eu não venho aqui para morrer, não, toma o microfone. Aí eu entendi. Eu peguei o microfone, botei na boca dos peritos e ele lá de fora perguntou, vocês vão fazer o exame agora? Nós vamos fazer, porque ele é muito respeitado, todo mundo gravava para ele. Eu entreguei o microfone para ele, e falei, pode sair sobre ele? Não, você vai cair para fazer necrópsia sua, sai daí. Eu falei lá, cheguei lá, falei, vou ficar longe desse homem vai me matar. Aí saí caminhando para ali com um gravador que eu tinha levado, que era um gravador assim, uns 2 metros de largura por uns 3 de comprimento, que é as coisas antigas, né? E fui caminhando e vi um hospital. Perguntei, o que é aquele? Eu falei, é um hospital da cidade. Você tem ferido lá? Ele falou, tem, uns 3 feridos lá. Eu cheguei, falei, vou ver se eu entrevisto um ferido desse aqui, né? E, numa primeira tentativa, a mulher me barrou, esperei, quando ela passou para o outro lado, eu entrei no hospital lá dentro, um dos feridos estava lá, eu falei assim, amigo, eu sou repórter da Guarani, como é que o seu nome é Estácio? Você estava longe? Estava, sim, senhor. Você grava comigo? Grava, sim, senhor. Ainda estava gravando com ele, quando a mulher voltou e passou assim no corredor, eu baixei na cama para ela me ver, mas ele deu depoimento de 1 minuto e meio, dizendo que estava cochilando, quando acordou, viu aquilo tudo e tal. Eu voltei com aquilo debaixo do braço e comentei com o Bambam, eu gravei o ferido ali. No hospital, eu falei, Aí o Felipe chegou e falou assim, o menino gravou um doente ali. Eu falei, você está brincando? Eu falei, não, gravei esse show, me mostra aí. Eu tremendo, né, com medo de ele me xingar, quem disse que eu conseguia pôr no ponto a gravação? Ele mesmo pegou, pôs, escutou e falou, você até que não é muito fraco, não. Ele foi lá e tentou entrar, não deixaram, e ele me levou na rádio Congonhas, do nada. Ele falou, você anotou o nome dos mortos? Eu falei, anotei, esse senhor. Aí pegou um telefone, falou com alguém que eu não sabia, e falou assim, vai dando os nomes e as idades. Eu fui falando os nomes e as idades, e quando acabou, eu falei, ok, sobrinho? Ele, ok. Entrei no carro com ele, quando ele estava no caminho, voltando, almoçando, então quando nós pegamos a BR de novo, ele ligou o carro na Guarani, aí estava dando a notícia. E o Vargas Grassi falou assim, vamos a Congonhas, que o repórter Eduardo Costa tem a relação dos mortos. E entrou eu falando, eu falei assim, eu sou repórter de verdade. E ele agarrou comigo na amizade e falou assim, você tem futuro. Mas foi no tranco, foi na porrada que eu cheguei lá. Mas pela coragem e coragem de entrar ali no hospital e já ligar, né, o senso, né, jornalista que já estava ali a picadinha em você, né? Porque, José, você vai concordar comigo. Aliás, você é a pessoa mais qualificada para isso. Porque você trabalha com eventos, então você não pode nem imaginar sábado, domingo, feriado. Pelo contrário, é muito a nossa profissão. A gente tem algumas profissões que dá para você fazer manuais, tem outras que não dá, não. Você tem que nascer com o dom e desenvolver a exaustão. Eu costumo dizer que são 30% de inspiração e 70% de transpiração. E o que se vê hoje com os colegas jornalistas, e isso não é demérito, eu não estou falando mal deles, é que eu olho para os que estão chegando lá na rádio, principalmente a turma do digital, e olho assim, não vão ficar 3 anos aqui. E vão demitir a rádio, não são demitidos. Eles demitem, não estou gostando disso aqui, não tem vida, vamos embora. Vai vender imóvel, outro vai vender chocolate, outro... Para com o jornalismo. Aquele repórter raiz, ainda existem algumas exceções, ainda existem uns poucos na praça, mas ele está acabando.
É. E o que que você diria agora para esses, você diz, né, para esses focas aí? A partir do seu exemplo, né, que foi ali, que participou, nem sei se existe esse foca que vai atrás de jornalista hoje para aprender mais. Existe, Eduardo? Esse conselho que Existe. você dá para essas pessoas aí, esses focos que estão começando? Eu falo sempre quando me consulto, quando chega um estagiário, quando vou à faculdade, eu digo sempre o seguinte: se você passa num concurso, às vezes você chega numa repartição pública, você vê um funcionário de atendência, você não acredita, fala assim, gente, por que essa pessoa está tão azeda? Por que ela tá... Aliás, aquela placa que tem lá, né? Desacatar servidor público é crime, lei tal, 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 tal. Devia ter outra, falando assim, servidor público, você está aqui, paga o dinheiro, trata o cara direito. Tem alguns que têm tanta raiva do que fazem, e de vez em quando você se surpreende com alguém que gosta. Você fala assim, uma pessoa diferente, foi o último na minha vida. Não dá para fazer, sabe? Você pode ser um torneiro mecânico sem ser apaixonado. Você pode ser um motorista de ônibus sem ser apaixonado. Mas você não consegue ser um padre, você não consegue ser um cirurgião ou um repórter se não for vocacionado para fazer aquilo com muito carinho, com muita atenção. Então, eu falo com eles: a primeira coisa é isso. Descobre se você quer isso mesmo. Segundo, pensa que o glamour existe só para William Bonner e mais 10. Terceiro, acostume-se com o salário que é X, né? E, por último, prepare-se para sábado, domingo, feriado, Réveillon, Carnaval, trabalhar. Trabalhar alegre, trabalhar feliz. Então, eu falo isso. Se você passar a responder sim a esses quesitos, vai em frente que você vai ter espaço. Sempre haverá espaço para os novos. A gente, todo dia, encontra alguém talentoso. Eu tenho uma moça que me ajuda a fazer o Rádio Vivo no Itatiaia, Fernanda Viegas, que você conhece bem, que é da safra mais recente, que é boa de serviço para caramba. Maravilhosa. A rádio tem repórteres bons como a Thalissa, a Ana Bon Giovanni, tudo gente nova. Mas gente que não vai ficar 39 anos na Itatiaia como eu já estou. Eduardo, outro ponto que você tocou aí, na sua fala, né, são os equipamentos da época, né, e comparado com o de hoje, né, facilitou demais o trabalho dos repórteres, porque esse caso seu da Kombi, com esse equipamento para fazer uma transmissão, para chegar, separando o governador no meio da Avenida Antônio Carlos, eu quero que você fale um pouquinho dessa parte, dessa evolução, né, a partir dali do sua peleja com aquele para colocar no ar uma entrevista. Hoje eu vejo os colegas, eles saem com meio quilo de equipamento e se tiver um sinal de internet, eles conectam áudio, vídeo e fazem um flash com aquela imagem maravilhosa de onde estão. Naqueles tempos dos anos 70, era uma labuta. Caía um avião ali no bairro de São Paulo, você ia para lá, você tinha que primeiro descer do carro correndo, olhar o prefixo do avião, o modelo dele e tal. Será que matou alguém? Já se sabe, não sabe? Tentar conversar. Aí depois você ia para a luta de arrumar um telefone público, ligar para a emissora, me põe no ar, você contar aquilo rapidamente, ou gravar e voltar para apurar, né? Era uma epopeia. Depois que nós ficamos mais chiques, chegou a tal da Motorola. Primeiro teve um motor, nós tínhamos um gerador na Kombi, que, dependendo da reportagem, o motorista ia lá atrás e, na manivela, dava corda no motor, ele funcionava ali por 1 minuto e meio e você fazia a transmissão. Era um negócio tão bizarro que uma vez o Pedro Luiz Carrapeta, um ótimo repórter, também sem juízo, fingiu que estava transmitindo. O povo tinha um incêndio, uma enchente lá em Vale do Aço, e quem tinha dinheiro mandou um helicóptero. Ele pegou uma enceradeira, botou perto da Kombi, botou a enceradeira dentro de uma bacia d'água, ligou o motor da Kombi do gerador, juntou os dois e eles estão sobrevoando o Vale do Aço. Tamanha a confusão. Mas depois desses geradores que davam choque, tem hora que dava choque, nós estávamos fazendo cobertura de vestibular na PUC, narrando o gabarito, que deu um choque, jogou o microfone longe. Depois disso veio a Motorola, que já foi um avanço e tanto. E foi com essa Motorola que eu fui para o aeroporto da Pampulha para recepcionar o Francelino. Ele era recém-empossado, ele era governador 1 mês e meio, teve uma chuva muito forte lá em Tambacuri, que destruiu a cidade, ele foi lá
E a ordem para mim era que, na hora que ele descesse no aeroporto, conversasse com ele. Cheguei lá, ele desceu do avião, muito solícito, o chefe do gabinete militar disse para ele: governador, esse é a porta que eu falo com o senhor. Eu falei: governador, eu sou da Rádio Guarani, eu estou com uma Kombi parada aqui na porta do aeroporto, eu precisava que o senhor desse uma paradinha lá, de 1 minuto, para o senhor falar comigo. Aí o chefe do gabinete militar falou assim: mas por que você não pôs a Kombi mais perto aqui dentro? Eu falei: porque eu não deixava. Aí ele já deu logo uma bronca na turma, falou: pô, o moço quer falar com o governador, vocês não deixaram? Não sei o que, então. O governador falou: eu pago. O governador chegou lá, parou o carro, baixou o vidro, e eu estou lá com a minha central. Olival! 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 E o Nivaldo não respondia. Olival! Olival! Alô, o que é? Eu falei: eu estou aqui no aeroporto, vou entrevistar o governador, e o retorno dele alto, o governador escutando, todo mundo por perto escutando. Entrevistar o governador Francelino aqui, ele falou: esse som está horrível. Eu falei: não, só faz um esforço, esse som está horrível. E esse piauiense aí também não merece, não, isso é biônico. Também, quem gosta, quem quer ouvir esse homem, não? Vamos escutando tudo, sabe? E eu, assim, meio sem graça, eu falei: governador, senhor me desculpa, mas Deus lembra. O carro do governador saiu, e eu virei e falei: Nivaldo, não faça isso, você me desmoralizou, o governador te escutou tudo, ele era amigável, porque eu estou nem aí para os dois. Sabe, que vale um parênteses, porque ele era de um grupo de servidores associados que eram do tempo que não havia FGTS. Então, eles eram estáveis, não podiam ser demitidos. Só que a empresa os tratava muito mal. Em contrapartida, eles trabalhavam como querido, quando queriam, e maltratavam a gente. Enfim, aí eu sei que eu fui falando com ele, eu falei com o motorista comigo: acompanha o governador, e falei: você está de brincadeira com essa Kombi velha? Eu falei: acompanha, rapaz, essa hora o trânsito está engarrafado, vamos embora. Aí ele foi na Pampulha, no hangar do governo, pegar o motor do carro e viemos. Quando chegou na Lagoinha, estava um conhecimento daqueles bons, e eu desci do carro e fui pedindo os outros carros licença, assim, fui chegar o carro da Guarani no meio. Quando eu cheguei perto do governador, eu bati assim na lata do carro atrás, o chefe do gabinete militar, o segurança desceu bravo comigo: o que é isso, rapaz? Eu falei: não, só quero falar com o governador. O chefe do gabinete militar falou: esse cara é doido mesmo, o governador, o cara está aqui atrás. Então ele desceu e falou comigo 1 minuto. Falou comigo 1 minuto, sim. Falei: hein? No meio da avenida. No meio da Antônio Carlos, exatamente em frente ao prédio do Senai. Aí eu falei: governador, o senhor está voltando lá? Ele falou assim: realmente lá está uma situação calamitosa, mas nós vamos mandar a nossa fração da PM lá de Teófilo Otoni para ajudar, e eu quero pedir a todos que tomem cuidado, porque o período chuvoso só está começando, não sei o que e tal. Nisso, o trânsito andou um pouquinho, todo mundo que já não gostava dele, porque a história desse avião, começou a buzinar e xingar nós dois. Mas, para você ver, essa coisinha marcou, e dias depois teve uma aposta aqui no Banco de Crédito Real, e quem veio prestigiar, era o poderoso ministro da época, o cara que mandava no país, que era o Delfim Neto. E os repórteres queriam falar com o Delfim, e ninguém tinha acesso. Eu falei: eu, bancando gostosão, falei assim: eu sou amigo do França, sou amigo do França. Que França? O Francelino, quer ver? Cheguei uns 3 metros, assim, governador. Ele olhou: o que é? A turma quer falar com o Delfim. Ele foi no ouvido do Delfim e falou assim: tem um menino doido, ele é melhor se atender, porque senão ele vai atrás de você lá em Brasília. O Delfim veio e conversou com os repórteres, o cara falou assim: ué, esse foco aqui é diferenciado. Eduardo, é muita história, né? Essas duas que ele contou aí tá no livro, gente. E assim, sempre com muito humor também, né? Que você traz no livro. Tem? Você traz no livro os casos, as situações muito sérias e tudo, mas sempre aquele toquezinho de humor, né? Que é bem típico seu, né? É porque, para você vencer como repórter, você tem que ser muito ousado, muito atrevido. O não você já tem. Então você tenta. Se der certo, ótimo. Se der errado, não perdeu nada. E você está sempre sujeito a levar um carão. Porque rádio é interessante. Diferentemente de jornal, portais que tem as editorias, rádio é tudo, né? Eu estava cobrindo um acidente na Avenida Médicis, Santa Efigênia, e falei assim: um embaixador da França está visitando o presidente da Assembleia, nós precisamos fazer essa matéria, vai para lá. Eu, tá bom, bora. E eu, às vezes, com tênis sujo, você vai entrevistar o embaixador. Eu fui chegando lá e o embaixador já estava saindo. E eu parti para cima dele com o gravador ligado, o presidente da Assembleia, à época era Zé Santana, muito tratável. Falou: embaixador, fala que esse repórter intrépido nosso aqui e tal. Eu cheguei perto do embaixador, eu nunca tinha entrevistado o embaixador.
Eu falei assim, esse cara é francês, será que ele fala português? Olha a ideia minha. Aí eu perguntei para ele assim, o senhor me desculpa, mas o senhor fala português? Ele falou, melhor do que você. Aí outro cara ia cair no chão na hora de vergonha. Eu falei assim, mas agora nós começamos a nos entender. É très bien, embaixador. Aí vamos, entendeu? Isso sempre foi, isso sempre me acompanhou, sempre, de enfrentar com naturalidade os carões, porque. E outra coisa também, né? Eu estou entrevistando o cara fala uma palavra que ninguém entende, eu falo, o senhor podia traduzir, por favor? Porque tem repórter que não, né? Fica com E deixa vergonha de passar. perguntar. Eu falo, por favor, explica o que é isso aqui. E, enfim, e bom moço, se não tiver o atrevimento necessário, o conhecimento mínimo do assunto, né? Mínimo, né? Ninguém, porque nós somos especialistas em coisa nenhuma, nós jornalistas. Nós somos superficiais em tudo, não tem profundidade em nada. O Afonso Borges, ele não é um repórter do dia a dia, ele é um jornalista focado em livros e nesse projeto cultural. Então, esse cidadão pode discutir um livro de José Saramago, né? Ensaio da cegueira, ou sobre a cegueira. Esse pode discutir. Repórter que eu não. Eu li, gostei muito, mas sou superficial. Como sou superficial na enchente, na Câmara Municipal, entendeu? A gente é superficial. Mas tem que saber o mínimo para também não ser vexatório, né? E não ser arrogante. Eu conto muita história, José. Anos 80, eu estava sentado na assessoria de imprensa da Câmara Municipal batendo papo com a turma, o telefone tocou. E eu atendi. A moça do lado de lá falou assim, quem está falando? Eu falei assim, Eduardo. E Eduardo? Eu falei, o Costa. O que você faz aí? Eu, nesse momento, estou à toa. Não, eu perguntei se você é funcionário da assessoria. Eu falei, sou não. Por que você atendeu? Foi porque eu quis ser útil a você. Aí, continua arrogante. Eu sou fulano de tal da TV tal. Eu quero saber se uma sonoridade que vai ter aí sobre zumbi vai ser no Amintas de Barros. O que é isso? Eu falei, é o plenário principal aqui da Câmara. Que horas? Foi 3 horas. Aí ela lascou. Você sabe que você vai estar aí? Eu falei, eles vão celebrar os 300 anos da morte dele, mas vai que ele aparece aqui correndo. Então, essa arrogância mata. Eu combato isso dentro de mim o tempo todo. Ô, Eduardo, você falou, sabe um pouquinho de cada coisa, mas nesse período aí da sua história de mais de 40 anos, ou 40 anos de jornalismo, você tem grande conhecimento de política, atuou em pautas sociais, muitas. Polícia, então, ali que foi o início da sua carreira, né? Você tem alguma preferência por determinada editoria ou é o dia a dia mesmo que te eleva, te faz se sentir feliz na profissão? O rádio, por isso que o rádio é minha paixão, porque o rádio ele permite que você passear por todas essas áreas. Acaba que você passeia por todas essas áreas. Mas cultura eu nem falo, porque é uma dificuldade de emplacar uma pauta de cultura com você. Rádio popular, né? Em momentos mais difíceis, chefe, mas o moço é muito bom. Ele coitadinho, ele fez um disco assim maravilhoso. Se for Gilberto Gil, Caetano Veloso, é aqui. Se não for, manda lá para o Palacete Dantas, que lá é que o governo tem que fazer estímulo à cultura. Eu não vou discutir, porque tem a questão do Ibope. Mas acaba que, de vez em quando, no rádio, eu entrevisto grandes nomes, grandes artistas, tá? Aí vou no velho bom Google, dou uma pesquisadinha e falo assim, fulano, você teve um câncer disso, aquilo, então, puxa papo, e aquela paixão sua, e aí vai. Mas polícia eu fiz, eu considero, até que ainda participo do noticiário policial, mas eu considero essencial na vida do jornalista. Eu acho que todo mundo deveria passar um tempo lá para se despir de vaidades e de preconceitos, porque é muito duro o noticiário policial, né? Você vê as pessoas mortas pelas razões mais pueris, mais inacreditáveis, e ali você sente de perto isso. É importante passar lá, mas você tem que ir e sair logo, não é para ficar lá o resto da vida, né?
Futebol não dá, fiz, mas não gosto. Política, tolero. Economia, nem tolero. Então, sobra para mim o que eu gosto de fazer é cidade, sabe? É cidade misturado com entretenimento e cobrança. Cobrança de providências aqui e acolá, é isso que me seduz. Eu sou muito apaixonado com Belo Horizonte, por exemplo. Vou falar um pouquinho da sua relação com os ouvintes, que tem a ser como amigo, né? Tem aqueles que param na porta da rádio e te ouve todo dia, te acompanha. O rádio ele é muito legal. Essa interação que a televisão tenta buscar, que os meios de comunicação tanto falam hoje, o rádio sempre fez a vida inteira com esses nossos amigos. Em 1990, 5 presos perigosos da penitenciária Nelson Hungria se rebelaram e fizeram os policiais reféns. Pediram um carro forte e fugiram. Quando chegou em Juiz de Fora, a polícia o cercou em praça pública, deram um tiro na cabeça de um tenente, jogaram o corpo lá fora, assustou, pediram mais armas e se entrincheiraram no bairro lá. E eu fui lá cobrir, fiquei lá 12 dias. E eu fui assim, como quem vai ali passear de calça de moletom e tal, blusinha, e chegou lá no frio infernal, o bairro é muito frio, Juiz de Fora é frio. E eu reclamei, na primeira noite que cheguei. Um ouvinte, um aposentado da PM, saiu daqui no dia seguinte e foi lá levar um capote para mim, levar uma blusa para mim. Isso, Imagina. isso é um exemplo de tantos outros. De vez em quando eu ganho na rádio bolo, né? Semana passada uma senhora levou um bolo para mim e falou assim, olha, você não imagina o tanto que você me ajudou na cura do meu câncer. Ah, por quê? Ah, porque eu dou umas risadas boas com você lá em casa e tal, e eu fui superando a doença, ela teve câncer de mama. É, assim, porque no dia a dia, né? Acaba, eu sou muito, aquele negócio que nós conversamos antes, eu falo muito da minha vida pessoal no rádio. Falo, gente, vocês não vão reparar não, mas eu estou na ressaca hoje, que eu fui na festa da Josana e exagerei. E isso cria uma intimidade com as pessoas, né? De sorte que elas sofrem junto. Eu passei alguns perrengues, né? Tive Covid, tratei desse câncer, e eu divido isso tudo lá. Divido tudo lá. E as pessoas torcem e se consideram mesmo da família. E eu acho isso muito legal. Olha, eu imagino que eu tenha, assim, por volta de 500 amigos, 500 mil amigos. Quando considerar televisão e rádio, audiência, um dia eu fiz essa conta, sabe? Na época eu estava na Record e o alcance, eu não estou dizendo que todo mundo escutava todo dia, mas o alcance da Record na época era de 4 milhões de telespectadores, contando o estado todo. A rádio, se você considerar os vários horários que eu participo, dá uns 500 mil. Aí eu falei assim, bom, 4 milhões e meio, então eu fiz uma continha, falei, gente, eu devo ter uns 500 mil amigos por aí. E eu convivo com 50. Mas é muito bom saber que a gente tem, né? É bom demais. E não só os amigos ouvintes, mas você fez amigos importantes também, né? Igual o próprio Francelino Pereira, que foi seu padrinho de casamento. Ele... Conta a reação da Nídia quando você convidou, quando o Francelino quis ser seu padrinho. Ele se convidou, né, para ser padrinho. Ele se convidou. O ministro da Agricultura era Amaury Stabile, não esqueço isso. E ele foi abrir um dia de campo, assim, uma mobilização de produtores agrícolas lá em Centralina, no Triângulo. E nesse dia até estava lá também o recém-falecido Alisson Paulinelli, que foi um grande cara da agricultura, do agronegócio desse país. E o Francelino, nós chegamos lá, o Francelino foi, eu fui na cobertura dele, e o ministro atrasou um pouco. Então ele ficou ali, Eduardo, qual que é a novidade? Foi o governador, eu vou casar. Ué, eu nem sabia que você estava namorando, eu falei, foi tudo muito rápido, que a moça está grávida, então você tem que casar. Falei, mas, sim, senhor. Pô, mas você tem casa? Que eu estou construindo. É mesmo? Falei, sim, senhor. O senhor lembra daquelas viagens nossas, que ele ia muito para Montes Claros, né? Gostava muito de nós. O senhor lembra dessas viagens nossas de Montes Claros que o senhor reclama que fica no hotel e eu nunca estou lá? Já falei isso com você. É porque o hotel do senhor é caro. Eu vou para o barato, brinco com os pedalões a noite inteira, mas economizo para comprar tijolo e tal. Eu falei assim, bacana. Mas, além do Francelino e da Latife é mulher dele, quais são os outros padrinhos? Aí eu falei, ué, é o senhor. Chamei o Maurício Campos também, que na época era prefeito de Belo Horizonte, muito amigo dele.
Aí chega o dia do casamento, coincidiu com um dia que Dona Latif tinha um jantar anual da comunidade árabe. E falou assim, tinha que estar com ela, mas queria ir na igreja. Então a segurança falou assim, ó, quando você chegar na igreja, não ficou lá na porta, né? Quando eu cheguei, falou assim, segura aqui na porta que eu vou avisar o governador que vai descer agora. Eu falei, tá bom. Atenção, 01, avisa não sei o que Duarte está na igreja, igreja São José. Aí, passa uns 5 minutos, chega a Nídia lá embaixo do carro. E na hora do Francelinho, eu falei, tem vai dar M. Eu conheço a minha mulher, que é muito calma. Eu sei que ele chegou, cumprimentou, entrou. Aí ela veio com o pai dela, que ela me deu o braço no meio da igreja, ela falou no meu ouvido, casa com ele, casa com ele. Estou lá embaixo esperando igual uma tola lá. Eu sei esse homem, nem dele eu gosto, seus dois burricidos. Foi dali no altar me xingando. É bom que virou história, né? Pelo E eu menos falando com vai ela comigo. assim, eu falando com ela, na hora não, né? Na hora eu só me contive. Mas depois eu falei com ela, da lua de mel, eu falei, você tem um privilégio de ter um governador, você é pobre mesmo e tem um governador no seu casório e está achando ruim. Ela falou, casa com ele. Ô, Eduardo, a gente falando da Nídia, né? Você tem duas filhas também, a Fernanda e a Sara. Sara, que é colega da Sofia, amiga de colégio da minha filha, Sofia também, de 23 anos. Tem a netinha já. Qual que é a importância da família aí nessa trajetória? Ah, eu sou movido pelos 3 Fs: foco, fé e família. Eu acho que a gente tem que ter foco. Não adianta você querer tirar para todos os cantos. Eu vou ser pó da rádio, mas eu vou construir casa para vender, mas eu vou ser frotista de aluguel, eu vou ser. Não é a minha praia. Eu foco no que eu gosto de fazer. Fé. Não há a menor chance da gente dar conta desse mundo se não tiver fé. E fé, cada um tem a sua. Eu sou aprendiz de espiritismo, mas eu respeito quem é evangélico, quem é católico, quem é. Qualquer. Eu acho difícil não ter fé em alguma coisa, sabe? É difícil não ter fé. Então, a família é muito importante. Se você não tiver um refúgio seguro para voltar todo dia, você não dá conta. Vai para gandaia, vai se acabar, não dá conta. Agora, recentemente, hoje mesmo, antes de conversar contigo, eu estava falando com um moço que trabalha na Árvore, né? O nosso Rafael, uma excelente agência de comunicação. Ele falou, é verdade que você não vai mais ser candidato a prefeito? Eu falei, pô, mas estamos todos frustrados, a gente já estava pensando nisso e tudo. Eu falei, eu não vou mais. Mas o que aconteceu? Eu falei, as minhas filhas me chamaram no cantor, falaram que não é para mexer com isso e tudo. E eu falei com elas que eu queria muito, elas falaram que não, bateram o pé, e eu afinei, não vou, entendeu? Eu tinha uma equipe boa, menina, uma turma boa, animada, a gente ia fazer uma campanha legal aí, tentando chegar na prefeitura. Eu falei, já fiz jornalismo, está na hora de contribuir com a cidade. Então, elas deram um cartão vermelho e eu refuguei. Tá aí a importância, né? Quer passar E, mais tempo, né, Eduardo, com você, porque se entrar na política também, o tempo que você agora poderia dedicar à família um pouco mais, né? Mas você continua trabalhando muito na você rádio, na imagina, TV, imagina. imagina você sentar numa cadeira de prefeito, com tantos problemas que a cidade tem, com tantos protestos que vão fazer na porta da minha casa, eu vou mexer no que, eu vou mexer no que não convém, e, e a família contra. Imagina, é receita para a morte precoce. Ô, Eduardo, e falando aqui, né? Falou, né, receita para a morte precoce. Graças a Deus você passou pelo câncer, passou pelo Covid na época alta, né, do problema das pessoas falecendo mesmo. É, qual que é o sentimento que fica desse Eduardo aí, sem medo da morte, previsão para o futuro, quais seus planos? Eu tive Qual que muito. é a lição que ficou depois dessas doenças que você teve? Esses foram os mais graves, mas eu, aos 25, tive uma depressão que eu nunca entendi. Como é que um cara desse com esse jeito eu tenho depressão? Mas, enfim, isso que é depressão endógena, e seguida de síndrome do pânico. E depois, aos 49, eu tive uma infecção, depois de uma cirurgia de catarata, quase perdi o olho. Eu já passei por uns perrengues aí. Mas eu sempre entendi e cada vez mais acredito que a gente vai na hora que chegar a hora.
E, além disso, eu, já há algum tempo, depois que as minhas filhas cresceram, eu estou pronto, sabe? Eu não estou com pressa nenhuma, mas estou pronto, eu não tenho medo. Então, eu acho que fica mais fácil, fica mais leve você tocar a vida assim. É, não abusar, né? Fazer exercícios físicos, rir, contar piada ruim, que eu adoro a piada ruim, é, tomar um álcoolzinho de vez em quando, que também não mata, está provado. Paul McCartney pitou maconha há 40 anos, está com 81, está pulando para tudo quanto é lado. É só balancear bem e parar na hora certa. Eu fumei foi um careta há 30 anos. Então, é isso, é tocar, buscar cada vez mais ser mais digno, cada vez mais agradecer a Deus, respeitar as pessoas, se não puder ajudar, não atrapalhar, e viver levemente, deixar fluir até chegar o grande dia. E aquela matéria que ficou inesquecível, que você falou assim, eu sou foda. Ah, pela construção, pela ousadia, pelo ir até Roma, voltar no avião com o homem, com o meu inglês que só Deus sabe, com o meu italiano que eu só sei a palavra piano, quer dizer, devagar, e a cobertura que fiz de dentro do avião, com o telefone via satélite, tudo que inicia o livro, o manual de radiojornalismo da Rádio Itatiaia, eu acho que foi a cobertura da terceira visita do Papa João Paulo II ao Brasil, em 1997, quando eu fui a Roma, vim no avião do Papa, fiz flash dentro do avião, chegou no Rio de Janeiro, transmitimos a chegada dele e acompanhamos todos os passos dele. Depois ele foi para Roma, e como era a exigência do Vaticano, eu voltei na comitiva dele. Eu acho que foi a cobertura do Papa. Não, não é qualquer dia que você viaja com um Papa que se tornou santo, ou entrevista dentro do avião, e faz flashes via satélite com um telefone que eu sequer sabia que existia, e descobri com esse jeitão meu de perguntar: o que é isso? O cara falou assim: fone. O chefe dos comissários falava espanhol: amigo, quer fone? Se queres, você pode usar. Eu falei: esse cara está me gozando, é que eu pegar aquilo ali e vai rir de mim. Aí eu despistei, fui lá, puxei a cortina assim para ninguém ver, fiquei olhando para aquele interfone, tá assim, puxa. Não sei o que, eu apertei o botão, ele veio na minha mão e falou assim: ó, não. Eu falei assim: pode ser mesmo. Botei lá, voltei um lado, olhei para um lado, para o outro, os jornalistas, tudo aqui, silêncio, viajando. Vou ligar esse trem aqui. Apertei de novo e veio na minha mão e ornando, 005531, número da rádio. O Jaime Gomide atendeu. Alô? Falei: Jaime? Quem é? Falei: Eduardo Costa. Ô, infeliz, você perdeu o avião? Falei: não, eu estou dentro do avião. Me engana que eu gosto. Passa para a central, que eu vou fazer um flash. Você está doido? Aí atende o operador Alquintino, o mais complicado de todos os operadores. Ô, Duca! Ô, Duca! Pedro, me põe no ar, que eu estou no avião. Não, com esse som horrível, não tem chance, não. Eu estou no avião do Papa, me põe no ar. Ele falou: vou falar com o Zé Lino. Enquanto ele falou, eu fiquei pensando comigo assim: pô, se eu falar nesse tom de voz, realmente vai ficar difícil. Eu vou ter que gritar, porque eu não tenho voz forte. Na hora que eu gritar, vai dar um sonzinho legal. Mas se eu gritar, eu vou assustar esse avião todo. E o chefe lá do comitê de imprensa já estava puto comigo por um monte de coisa. Falei: vai ficar puto mais ainda. Na hora que o Zé Lino falou: vamos falar agora com o repórter Eduardo Costa, que está acompanhando a visita do Papa. Bom dia, Joselino Souza Barros. Aí, Itatiaia está a bordo do LD-11 da Itália, que está levando sua santidade o Papa João Paulo II ao Brasil, na terceira visita do Sumo Pontífice ao nosso país tropical. Estamos sobrevoando o Atlântico, daqui a pouco vamos estar na costa brasileira, sobre os céus de Fortaleza, direto, literalmente no ar, direto no avião do Papa Eduardo Costa. Desliguei assim e falei. Aí o Quintino falou assim: caralho, o Cláudio veio aqui, filho da Manel, né? Falou para você vir fazendo, usando isso aí, mas usar rápido, isso aí custa uma fortuna. Que eu tinha passado meu cartão. Aí, quando eu saí de trás do cortina, eu olhei para o avião assim, 90 dos 50 jornalistas, 49 menos eu, né? Tinha 45, estava do mesmo jeito. E tinha 4 me olhando assim, meio assustado. Falei: que cara doido. O William Vac era um deles. Ele levantou, aí veio uma menininha. Falou: estou morando na França, mas sou brasileira. Isso aí é telefone? Eu falei: parece que é via satélite. Eu falei: eu posso usar? Eu falei: ela tem aquele outro lá, igualzinho. Vai lá, usa aquela que eu vou tomar conta desse aqui. Esse aqui é meu.
Daí a pouco estava o William Vac gravando para o jornal Hoje da Globo. Eu falei assim: eu sou é foda mesmo. O Vac é mais bonito, ganha mais e é mais importante, mas eu que falei primeiro que ele. Incrível, Eduardo. Essas e muitas histórias estão no livro. Tem muito. É, O Assessorista, as histórias de um repórter, de Eduardo Costa. Ô, Eduardo, para a gente finalizar aqui agora, resgatar essas memórias te trouxe qual sentimento, hein? De missão cumprida, sabe? Não a ponto de falar, estou pronto para não fazer mais nada. É de missão cumprida e sentimento de que eu era um com 20 anos, outro com 30, outro com 40, outro agora com 67, e eu tenho que ir mudando, lendo mais. Porque cada dia que eu vivo, e quando eu releio isso que eu passei, eu chego e reafirmo todo dia a convicção de que a frase mais importante que a humanidade já conheceu é aquela de Sócrates: só sei que nada sei. Querido demais. Muito obrigada, viu, Eduardo, por gastar seu tempo aqui precioso com a gente, contando um pouquinho da sua história, desse livro. Parabéns pelo livro. Como que as pessoas podem adquirir o livro, Eduardo? O editor foi o Marcelo Freitas, e ele botou numa livraria que tinha um link lá na minha. Tem um link lá no Instagram, @Eduardo Costa Jornalista, mas as pessoas queriam que fosse para leitura e tal. Eu sou um cara muito desorganizado, já te falei. No dia do lançamento, eu vendi 509 lá na Casa dos Jornalistas, que nunca venderam tanto livro lá. Aí Foram eu paguei os quantos? livros, 509. Uau! É, aí eu paguei a Best-seller conta. quase, Eduardo. Hein? Você é quase um best-seller. Ué, aí eu paguei a conta do livro, resultado, não botei os outros para vender, tem uns 500 lá em casa, eu fico olhando para eles, hora dessa eu vou pôr na leitura esse mês. Mas podem pedir pelo site que está lá no Tem perfil do um link, Eduardo. eu acho Eu que ainda está lá. pedi, chega direitinho, chega É. em tempo, é bem Você legal. comprou lá, não comprou? Comprei pelo link do seu Instagram. Eduardo Costa Jornalista, que para não confundir com o cantor. É verdade. Muito obrigada, Eduardo Costa, pela sua participação aqui. Agora eu deixo suas considerações finais para a gente encerrar. Nós somos brasileiros, não pode desistir nunca. Não desista dos seus sonhos, trabalhe com gosto, dê o melhor de si, seja feliz. Que nem eu, que agora já posso dizer para os meus netos: estou na turma do Sempre um Papo. Eu sou um best-seller, célebre escritor. Então é isso. Ouça o sábio e inteligente Eduardo Costa. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente no canal do YouTube Sempre um Papo e até a próxima.